Boa noite, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que bem. Aqui é André Godoy do canal Dinheiro. Ainda hoje, dia 18 de agosto de 23, sexta-feira. Bom fim de semana para você. Eu disse que voltaria e a minha intenção agora é repassar algumas coisas, alguns comentários que foram feitos naquele vídeo em que eu comentei que deu ruim pro Lula, né? Que eu falei, olha, no fim deu errado para ele e tal. Teve dois comentários que chamaram a minha atenção para alguns detalhes que eu acho que são muito importantes. O primeiro comentário era de uma inscrita nossa, e eu não sei onde é que foi parar o comentário dela. Sinceramente, é estranho, né? Somem as coisas. Mas ela havia feito a seguinte colocação sobre as barbaridades, né, dos erros de política de preços da Petrobras e tal. Ela comentou o seguinte, ela falou, olha, só mesmo a privatização para resolver o problema. Esse comentário chamou minha atenção e eu quero falar sobre isso neste vídeo. Um segundo assunto, eu quero responder uma pergunta do Wesley, que eu achei uma pergunta bem... Nossa, Wesley, olha, obrigado pela pergunta. A tua pergunta ela abre portas para discutirmos várias coisas que são fundamentais. Parar por um instante e refletir sobre o problema. Então vamos por partes, né? Sobre a questão da privatização. Na prática, veja bem, se você assistiu ao vídeo de hoje, você percebeu que a Petrobras, a Petrobras é uma grande mentira, né? Ela se vende como se fosse uma Shell, como se fosse uma Exxon, como se fosse, né, uma British Petroleum, coisa do tipo. E na verdade não é, na verdade ela é só uma canastrona que prospecta o que de podre a natureza nos deu, que é um petróleo com baixíssima possibilidade de uso energético, e que não nos resta nada a fazer senão vender esse petróleo para usinas de asfalto no exterior. É basicamente disso que se trata a exportação de petróleo da Petrobras. Se você não assistiu ao outro vídeo de hoje, sugiro, assista, né? Comentamos a respeito disso nesse outro vídeo. Então assim, é uma grande farsa, uma grande mentira, né? É uma invenção, é uma mitologia que foi posta no mundo pelo seu Getúlio Vargas e ela vem sendo renovada e mantida a cada novo governo, seja de direita, seja de esquerda, né? Então, mas em essência é o que? É uma empresa incapaz de fazer algo realmente útil. Você pode achar chocante o que eu estou falando, mas desculpe. Prospectar petróleo de baixo valor comercial, que só serve para ser vendido como matéria-prima de asfalto. Você montar plataformas. Você já viu o tamanho de uma plataforma marítima da Petrobras? É uma loucura aquilo. Você estruturar tudo isso para você prospectar um óleo pesado, de baixíssimo valor comercial, que no fim você vai vender para alguma usina lá fora fabricar asfalto. Por que eles fazem isso? Porque eles têm o seu dinheiro. Para eles é fácil. Eles têm o tesouro, eles têm você. Então para eles tanto faz. Não vem ao caso se isso é uma vergonha ou não, se isso é humilhante ou não. Tudo bem para eles. E por outro lado, o que eles fazem? Eles trazem o petróleo leve que eles compram lá de fora para vender aqui, para você, para mim, ao preço que eles bem entenderem. Eles são tão vigaristas que eles... A maneira como eles comunicam as coisas, a maneira como eles deixam a sociedade entender, não só eles vigaristas, né? A imprensa também é, porque a imprensa é outro que vai lamber a bota da Petrobras porque quer verba publicitária, quer um monte de coisa. Mas esse conluio, né, entre Petrobras,
governo e mídia dá a entender de que assim, o nosso petróleo não é tão bom, então a gente exporta o petróleo, o nosso petróleo que é pesado, aí é feito um refino e aí a gente traz para o Brasil o petróleo leve. Sim, mas ele não está trazendo de volta aquilo que ele mandou. O que ele mandou para ser vendido para a usina de asfalto. Ponto final. Acabou. Fim da operação de exportação. Linha de baixo, linha seguinte. Importação. Ele vai comprar petróleo lá de fora, petróleo leve, petróleo bom, que serve para ser usado na obtenção de gasolina, vai trazer esse petróleo para cá, e aí aqui ele vai distribuir esse petróleo e vai vender para você pelos olhos da cara. Então, honestamente, respondendo a nossa escrita aqui, infelizmente, olha, juro que eu procurei muito, não encontrei o seu nome aqui e a pergunta, mas ela falava da privatização. Sabe quem vai querer privatizar quem vai querer comprar uma empresa dessa? Ninguém. Ninguém. Olha, faz quase 30 anos que eu pus o pé pela primeira vez num pregão. Eu nunca vi alguém respeitar a Petrobras. A única coisa que as pessoas falam na Petrobras é o seguinte, não, ela tem monopólio, né? Ela é forte. Só se respeita a força. A eficiência econômica zerrou, como dizem os franceses. Porque, é claro, é uma empresa que só sobrevive porque ela tem monopólio, ela tem você, ela tem a mim, somos servos dela. Somos quase escravos. Como somos escravos dessa merda desse governo brasileiro. Que só sabe roubar. A única coisa que você sabe fazer. Quem em sã consciência compraria uma empresa? Quem é capaz de fazer alguma coisa que presta? Quem em sã consciência, num processo de privatização, chegaria lá e compraria uma empresa que sem o monopólio ela não sobrevive uma semana? Porque do que vive a Petrobras? Ela vive de fazer aquelas maravilhosas plataformas petrolíferas que são bonitos, mas aquilo é que nem foguete da NASA, não serve para nada. E olha, nada contra, tá? Sou formado em física, poderia muito bem puxar o saco dos foguetes da NASA. Aquilo lá não serve pra merda nenhuma, a verdade é essa. Tem coisa muito mais importante aqui na Terra, sempre teve. É a mesma coisa, você vai falar assim, muito bonito, e daí? Serve pra quê isso? Pra nada, né? Pra extrair um petróleo pesado que você vai vender pra usina de asfalto lá fora. Nossa, que maravilhoso, que lindo. E aí a gasolina mesmo, que é o que a gente precisa para pôr no carro, né? Diria minha mãe, carro não anda com cuspe, né? Carro anda com gasolina. Então essa aí tem que importar, né, o petróleo leve lá de fora, porque senão não tem petróleo aqui dentro. Quer dizer, esse castelo de cartas ele só se mantém porque a Petrobras é dona do mercado, ela tem na prática o monopólio. Pode falar o que for, não, porque a lei do Fernando Henrique revogou, vírgula. Ela faz o que ela quer, ela tem acesso aos recursos do Estado, ela faz o que ela quer. O acionista controlador é o governo. Só isso já basta. Você pode fazer a loucura que você quiser, você pode fazer que nem o Coringa. Pegar uma pilha de dinheiro, tocar fogo naquilo, não dá nada para você. E assim é a Petrobras. Então, meu palpite, tá? Por que até hoje, respondendo a essa nossa inscrita, por que até hoje ninguém tentou privatizar a Petrobras? Na minha opinião, por uma razão muito simples. Se você puser a Petrobras à venda sem o direito ao monopólio, não vai ter comprador. Simples assim. Ninguém vai se candidatar. Para que você vai querer uma empresa dessa? Para e pensa. Para que você vai querer uma empresa dessa? Para absolutamente nada. E aí eu engato na segunda pergunta. Então, assim, só resumindo, privatização de Petrobras não vai resolver o problema. Por quê? Porque para privatizar, decentemente teria que quebrar o monopólio de vez, tirar o Estado, tirar qualquer acesso a financiamento, linhas especiais, tira tudo. E se você fizer isso, acabou, ninguém vai querer mais comprar. O cara só vai querer comprar Petrobras se o monopólio vier junto. Simples assim. E engatando agora na pergunta do Wesley, ele diz o seguinte, uma dúvida. Caso permanecesse, aí é sobre a questão dos preços da Petrobras, a política de preços que o Lula mudou e agora mudou de novo, né? Caso permanecesse a política de paridade de preços internacional, sem a renúncia fiscal de tributos sobre os combustíveis,
o qual os estados deixaram de arrecadar bilhões. De onde o governo tiraria? Lembrando que sem a renúncia, somente com a paridade com o preço internacional, a gasolina estaria próximo da casa dos R$10. Lembro que chegou nesse valor em março do ano passado. Ele até põe um PS aqui. Não votei, nunca votei no PT, é só uma dúvida mesmo. Tudo bem, Wesley, fica tranquilo. A questão do Wesley é a seguinte, bom, se o Lula não tivesse feito o tal, tivesse colocado um ponto final na paridade do preço internacional frente ao preço local, a gasolina está custando sem a renúncia fiscal, mais ou menos uns R$10. Como é que de onde o governo tiraria? Né? Como é que os estados fariam se eles deixariam de arrecadar bilhões? É a pergunta do Wesley. Aí, Wesley, eu vou te responder de uma maneira... Desculpa, não tem outro jeito de responder isso, tá? De onde os estados tirariam os bilhões para cobrir esse rombo? Mil perdões, tá? Tirem crianças da sala e tal. Tiraria do cu da mãe do cara que contratou essa gente. Ninguém mandou... Você mandou contratar essa gente? Eu não mandei. Eu não autorizei contratar um monte de funcionário público. Não lembro de ter assinado isso. E acho que você também não assinou isso. Então, problema deles. Primeiro ponto que é central aqui. Isso não é problema seu, nem meu. Ah, como eles vão fazer para nos explorar? Não sei. Que tal o suicídio? Eu acho que eles deveriam tentar o suicídio. É uma maneira deles não pesarem tanto nas nossas costas. Eu apoio essa ideia. Acho bacana. E uma outra questão. Estaríamos próximos da casa dos R$10. Muito bem. Veja bem, se você pegar o litro da gasolina nos Estados Unidos, você vai pagar mais ou menos $1. Tá? E em vários países no mundo você vai pagar hoje em dia $1. Por que nós não podemos pagar $1 na gasolina? Porque tem a querida Petrobras no meio da jogada. Certo? É a bonita. Você sabe quanto ganha um diretor da Petrobras, Wesley? Corra atrás de saber. É por volta aí de 300 a 500 mil reais. Nada contra, tá? Um diretor da Pfizer também ganha muito bem, por exemplo, um diretor da Coca-Cola, mas com certeza são pessoas muito mais produtivas, que trabalham numa indústria muito mais criativa e que vivem de vender seus produtos. Você pode não gostar da empresa dos caras, você pode não gostar dos produtos dos caras, mas eles são empresas decentes, respeitáveis, estão aí fazendo o jogo deles. A gente pode gostar ou não, comprar ou não, concordar ou não, mas eles não vivem de dinheiro de imposto. E olha, eu duvido que um diretor da Pfizer ganhe 300, 500 mil reais por mês. Eu realmente duvido. Bastante. Então, resumindo, estamos num imbróglio, Wesley, que não fomos nós que nos metemos nisso. Isso não é culpa nossa. Não fomos nós que nos enfiamos nessa desgraceira. Não fomos nós que contratamos esse monte de funcionários públicos. De fato, o Estado precisa de dinheiro? Precisa. De novo, vai recorrer à senhora mãe do cara que autorizou essas contratações. Eu não tenho nada a ver com isso. Né? A Petrobras, a vida inteira, ela foi um peso para a sociedade brasileira. Ela é uma mentira, ela é um peso desde sempre. Desde o momento em que ela foi fundada. Ela é uma farsa, ela é uma mentira. Pode ser que amanhã depois tirem este vídeo do ar, paciência. Mas você que está me ouvindo, você ouviu. Eu levantei a lebre, eu deixei links aqui, você pode correr atrás dessa informação. Você pode deixar de ser um escravo. Você pode deixar de ser explorado. É claro, os exploradores não querem que isso aconteça. Os donos do chicote, eles não querem porque eles vivem disso. Evidente, chega um idiota que nem eu, no YouTube, falando todas as verdades do mundo, o cara ele fala, meu, corta, tira esse cara do ar. Simples, né? Tira o plug lá da tomada. É isso. Então, assista, corra atrás das informações que eu estou te passando aqui, corra atrás e repasse isso. E não se preocupe, de onde o Estado vai tirar. Eles que se fodam. Ninguém mandou contratar. Ninguém mandou transformar o serviço público em carreira. Ninguém mandou transformar o serviço público em trampolim para a ascensão social de quem não está afim de trabalhar.
Essa é a verdade. As pessoas dizem os melhores cérebros da sociedade estão no setor público. Eu contesto, eu acho que não. Eu acho que lá estão os piores. As almas mais desgraçadas e infelizes estão lá. As pessoas decentes e criativas estão lá de fora. Estão lá no farol, tentando vender o seu chocolate soufflé. É esse o ponto. Então, isso realmente, Wesley, é problema deles. E a gasolina está cara? Concordo, está cara. Tem um jeito bom de fazer isso? Tem. Chuta a Petrobras para lata no lixo. Acaba com essa porcaria. Vende pelo preço de sucata. Nós vamos perder menos do que se a gente continuar sustentando esse parasita gordo em cima de nós. Certo? É minha opinião, é a opinião de um cara que está há muitos anos, né, aí na lida do mercado. Então, é meu ponto de vista. E olha, muita gente lá dentro pensa assim. Pode até não ser louco como eu de vir aqui falar, mas que pensa, pensa. Tá bom? Por hoje é isso. Bom descanso para vocês. E qualquer coisa, amanhã a gente se vê. Amanhã é sábado, né? Qualquer coisa a gente se vê. Até mais. Bom descanso para vocês. Boa sexta-feira. Boa noite de sono. Até mais.